Ok, então, oficialmente, bom dia a todos. Pessoal, vamos iniciar a aula com alguns avisos, né? Então, semana que vem nós temos a nossa segunda prova, na quinta-feira, no dia 22. Então, os capítulos para essa segunda prova é o capítulo 4, o 5 e o 6 do Incrópera. Então, vamos da condução bidimensional, multidimensional, condução transiente e a introdução à convecção. Então, é isso que vai cair na nossa provinha. Outra coisa importante, pessoal, a nossa provinha vai seguir o mesmo esquema da P1, então o questionário vai estar disponível para vocês acessarem das 8 da manhã até as 10 da noite, e a partir do momento que vocês acessarem, vocês terão 4 horas para enviar a resolução da prova. Então, acredito que terão 3 questões ainda a prova, ainda não terminei, mas acho que vamos permanecer nas 3 questões. Vocês vão enviar a resolução lá pelo Moodle, dos 3 arquivos separados das questões. Peço, por favor, que vocês enviem em PDF. Acho que até dessa turma todo mundo enviou em PDF, acho que da minha outra turma tiveram ainda o pessoal que mandou arquivo de foto, né? Mas lembrando, eu solicito para vocês enviarem os arquivos organizados, confiram bem os arquivos, se tem todas as páginas dos exercícios, certo? Enviem em PDF. Essa semana também, pessoal, vocês têm um teste para fazer, se eu não me engano é da videoaula 13 de números adimensionais, acho que o teste é sobre essa videoaula, se não estou enganada, então lembrem de fazer. Se não me engano, ele vai ficar aberto até a próxima quarta-feira, tá? Quarta-feira que vem é feriado, então eu devo ter deixado até a quinta de manhã. Enfim, tá? Só entrar no Moodle no teste, vocês têm lá todas as informações até quando que o teste está disponível. Mas lembrem de acessar e de fazer os testes. Eu estou percebendo que tem alguns alunos que não estão fazendo os testes, né? E os testes vão compor nota na média, né? Vale 10% da média final, a média de todos os testes. Então é importante fazer. Certo, pessoal? Acredito que de avisos são esses que eu tinha para falar para vocês. Pessoal, vou começar a falar um pouquinho sobre esse conteúdo novo de convecção que nós iniciamos, então, na semana passada, apesar de não ter feito ainda nenhum exercício sobre convecção, né? Mas o conteúdo a gente iniciou, o capítulo 6, a gente iniciou na semana passada. Então, que fazer o apanhado geral sobre essa parte de convecção com vocês também. Pode ser? Diga, Thaís. Eita, está travando? Então, vou desligar a minha câmera para ver se melhora. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Peraí, só um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso. A minha internet aparentemente está funcionando bem. Então, eu vou permanecer com a câmera desligada, tá, pessoal? Para ver se melhora. Melhorou um pouquinho aí? Melhorou um pouco, sim, prof. Ou ainda está travando bastante? Tá, beleza, obrigada. Pessoal, vocês estão vendo a apresentação do PowerPoint aí na tela de vocês? Sim, dá para ver certinho. Sim, prof. Obrigada. Pessoal, então, quando a gente começa a estudar a convecção, a gente passa a ter uma série de características diferentes no nosso problema de troca térmica, porque além da gente considerar a questão da troca térmica, nós temos um fluido em escoamento. Então, esse fluido vai ter um perfil de velocidade também. Então, nós precisamos considerar antes a questão da velocidade, então, resolver este perfil de velocidade, porque ele influencia principalmente no cálculo do nosso coeficiente convectivo.
Então, o coeficiente convectivo de transferência de calor, ele é extremamente dependente da geometria, das condições do escoamento, das propriedades do fluido. Então, ele é bastante complexo de ser obtido até experimentalmente, né? Então, portanto, ele vai ser obtido a partir de várias correlações empíricas, que vai ficar para os nossos conteúdos mais para frente, mas que dependem dessa condição, principalmente do escoamento. Então, é por isso que quando a gente fala de convecção de calor, nós precisamos estudar o que a gente chama de camada limite, que é o que acontece com o fluido. Então, agora o nosso objetivo vai ser sempre olhar para a troca térmica que existe no fluido. Né? É um fluido escoando sobre uma placa, por exemplo, ou eu posso ter um fluido escoando dentro de uma tubulação, certo? Que a gente diz que é um fluido confinado, né? Quando ele escoa dentro de uma tubulação. Então, a presença de uma superfície, ela afeta essa troca térmica que acontece entre o fluido e, obviamente, a superfície, se eles estiverem em diferentes temperaturas. Então, a camada limite é uma condição que acontece em função da presença dessa superfície e como ela afeta o escoamento, certo? Então, falando de camada limite fluidodinâmica, que é a camada limite de velocidade, nós vemos o que acontece com a velocidade do fluido em função da presença de uma placa ou de uma tubulação. Ainda nós não estamos falando de escoamento externo, interno, ainda não estamos separando essa questão, mas eu coloquei na apresentação, na videoaula para vocês, um exemplo de um fluido que está escoando sobre uma placa não porosa, que está parada. Então, a velocidade da placa é 0 e o fluido tem a velocidade de escoamento do fluido, certo? Quando a gente fala camada limite fluidodinâmica, camada limite de velocidade, ou até mesmo camada limite hidrodinâmica, é tudo a mesma coisa, tá? Se a gente está falando a avaliar o que acontece com o perfil de velocidade. Camada limite térmica, nós vamos avaliar o que acontece com o perfil de temperatura, certo? Muito bem, pessoal. Então, a gente sabe lá, desde que vocês estudaram fenômenos 1, vocês sabem que todos os fluidos têm uma determinada viscosidade, certo? E essa viscosidade, ela afeta o escoamento, certo? Então, muito do escoamento, da característica do escoamento, se dá devido a essas características, essa característica de viscosidade, ou os efeitos viscosos desse fluido, certo? Então, por exemplo, pessoal, quando a gente sai de uma piscina, por que a gente ainda sente o nosso corpo molhado? Justamente pela viscosidade da água. Então, senão a gente poderia sentir, se não tivesse viscosidade, a gente ia sair da piscina já com o nosso corpo seco, a água ia escorrer toda, a gente não ia sentir o nosso corpo molhado. Mas não é assim que acontece. Logo que a gente sai da piscina, a gente sente o nosso corpo molhado. Por quê? Essa primeira camada de água ou de fluido, no caso dessa placa que está aparecendo aí para vocês, ela acaba aderindo à superfície devido à viscosidade, certo? Ou seja, ela não vai fazer o escorregamento que é a direção da velocidade do fluido, né? O fluido está escoando numa determinada direção, mas quando ele atinge ali a superfície que está em velocidade 0, ele não vai fazer o escorregamento no sentido da velocidade, ele vai aderir àquela superfície devido aos efeitos viscosos. Isso é o que a gente chama de condição de não deslizamento, certo? Então, o que acontece com as próximas camadas ali de fluido acima dessa primeira camada que aderiu à superfície? Então, como a primeira camada atinge a velocidade da placa, então se ela adere à superfície, ela atinge a velocidade da placa que é 0. Certo? Então, as camadas adjacentes, elas vão sofrendo um atraso na sua velocidade, devido às forças de viscosidade do fluido, certo? Então, na figura aí eu coloquei para vocês, a cor vai mudando, né?
Então, conforme vai ficando mais clarinho as bolinhas que eu representei as camadas de fluido, a velocidade vai aumentando. Então, percebam que aqui, antes de atingir a placa, né, essa porção de fluido aqui, antes de atingir a placa, ó, ela tá toda azulzinha clara, certo? Ou seja, ela tem a velocidade lá, o infinito, né, ou na direção Vx, como queira, a gente pode representar na forma de U, ou de V, a velocidade, enfim. Então, ela tem a velocidade na direção ali do escoamento, certo? Ela não sofre nenhuma interação devido à presença da placa, porque ainda não encontrou a placa. Então, depois que o fluido entra em contato com a placa, é que essas alterações da velocidade começam a acontecer, devido a esse efeito das forças viscosas do fluido, certo? E assim por diante vai acontecendo, né? Então, a camada de cima sofre mais um atraso, que vai sofrer um atraso. Então, o que a gente observa, pessoal? Que até uma determinada espessura delta, o fluido vai meio que sentir a presença da placa e vai sofrer um atraso na sua velocidade. Ou seja, ele vai acabar formando um perfil de velocidade dentro dessa espessura delta. Então, como a velocidade dentro da espessura delta, então, da porção de fluido que está dentro dessa espessura delta aqui, é diferente da velocidade que está acima dessa espessura delta, que é constante, ou seja, essa quantidade de fluido acima da espessura delta não sente a presença da placa, porque não sofreu atraso na sua velocidade, então ela continua com uma velocidade constante, velocidade do fluido, o infinito. Agora, aqui dentro da camada limite, não, né? Se eu pegar uma faixa aqui e for descrever o meu perfil de velocidade, eu vou ter algo mais ou menos desse tipo aqui, né? Colocando as linhas de velocidade aqui, certo? Então, a velocidade começa nula e ela vai subindo conforme eu vou avançando no meu eixo Y, né? Vou crescendo na minha espessura delta. Ok? Então, a camada limite é essa porção de fluido que vai sofrer essa alteração na sua velocidade, esse atraso na sua velocidade devido à presença da placa, enquanto que a corrente livre é a porção de fluido que não vai sofrer alteração na sua velocidade e permanece com a sua velocidade de fluido, a velocidade do fluido constante, certo? Então, quando ocorre esta condição na velocidade, a troca de energia também vai ser alterada, certo? Então, por isso que primeiro a gente resolve a velocidade para depois ir para a energia, certo? Então, eu também vou ter a formação de uma camada limite térmica quando eu tenho escoamento, o mesmo escoamento, né? Se o fluido e a superfície estão numa temperatura diferente, eu também vou ter a camada limite térmica, que não necessariamente vai ter a mesma espessura da camada limite de velocidade, certo? Então, a gente vai... a gente já deve ter falado sobre isso lá na videoaula de analogias, tá? Então, nem sempre as espessuras da camada limite vão ser iguais, certo? Então, pessoal, o que acontece com a velocidade, né? Então, essa porção de fluido que vai aderir aqui à superfície, ela vai vai trocar calor por condução com a placa, né? Porque ela está aderida na superfície, a velocidade dessa porção de fluido aqui em Y igual a zero, vai ser, a velocidade dele é zero, então troca calor por condução, certo? Então, ela vai, de certa forma, atingir a temperatura da placa. E depois ele vai trocando o calor com a camada adjacente, que sofreu um atraso na sua velocidade. Então, eu já aqui, nessa porção de fluido em Y igual a zero com a camada de cima, eu já posso fazer um balanço nessa superfície em Y igual a zero, condução vai ser igual a convecção. Tudo que chega na primeira porção de fluido por condução vai ser perdido por convecção, né? E assim por diante. Então, também a temperatura
Se a temperatura da placa é maior que a do fluido, então ela vai ser bem grande aqui na superfície e ela vai diminuindo até chegar a um ponto aqui na espessura Y que ela passa a ser constante. Ou seja, não há mais alteração na temperatura do fluido. Então, tem corrente livre térmica e a camada limite térmica, que é a porção de fluido que vai ter essa formação desse perfil de velocidade. Ok? Então, eu queria fazer esse comentário sobre camada limite. Ficou claro, pessoal, o que é a camada limite? Essa parte teórica é bastante importante, por isso que eu quis dar uma revisada e saber se vocês estão compreendendo bem essa parte teórica. Então, por isso que essa primeira parte da convecção, ela é bastante teórica e a gente precisa entendê-la muito bem para depois ir para os cálculos que vocês verão que não vai ser tão complexo. Então, no final dessa aula aqui, pessoal, eu deixei um exercício, eu fiz vários comentários, que obviamente eu não vou ter tempo de retomar aqui agora. Então, nós terminamos falando das equações que a gente precisa resolver para, por exemplo, obter um perfil de temperatura quando eu tenho transferência de calor por convecção. Então, quais seriam essas equações? Primeiro, eu tenho que resolver a equação da continuidade, que é a equação do balanço global de massa, que vocês viram lá em Fenômenos 1. Que eu coloquei, escrevi aqui só para as duas dimensões, porque eu já coloquei hipótese com aumento bidimensional, né? Depois, nós temos que resolver as equações da quantidade de movimento, porque eu preciso obter o meu perfil de velocidade primeiro. Então, a gente resolve as equações da quantidade de movimento para obter o perfil de velocidade. Então, se o perfil é bidimensional, eu teria que resolver as equações da quantidade de movimento na direção x e na direção y. Claro, eu posso fazer uma hipótese, que é o que está lá no exercício, da velocidade na direção y ser igual a zero, e aí resolver só para direção x. Posso fazer isso, certo? Isso é válido também. E só depois de resolver a quantidade de movimento, ou seja, só depois de obter os perfis de velocidade, é que eu vou resolver a equação da energia, aplicando as hipóteses, simplificando, e aí obter um perfil de temperatura. Então, nesse exercício aqui, ele foi gravado também, né? Deixei ele gravado para vocês. Espero que vocês tenham visto. Então, a gente resolve todas essas equações para o caso mais simples possível, que é o que permite uma solução exata dessas equações aí diferenciais, né? Então, resolvemos a equação da continuidade, depois a quantidade de movimento na direção x, depois energia térmica, e ainda calculamos temperatura máxima, fluxo nas duas placas. Pessoal, vocês já viram essa resolução? Ficaram com alguma dúvida referente a esse exercício? Não, prof, desse exercício não. Beleza. Então, é importante que vocês revejam lá a gravação desse exercício e tentem resolver, tá, esse probleminha, para tanto trabalhar o perfil de velocidade quanto o perfil de temperatura, certo? Muito bem, pessoal, então deixa eu interromper esse compartilhamento aqui com vocês e vou resolver um outro problema que não é de perfil, tá, porque o de perfil de temperatura já tem lá a gravação. Vou resolver um outro exercício com vocês que já trabalha um pouquinho com a avaliação dos números adimensionais. Então, nessa semana, vocês tinham lá a videoaula 13 e 14, a 13 era a apresentação dos números adimensionais. Então, por que que agora esses números adimensionais passam a ser tão importantes? Pelo seu significado físico. Então, além de saber trabalhar com os números adimensionais, pessoal, é importante que a gente entenda o significado físico desses números adimensionais, certo? Porque, por exemplo, o número de Nusselt que foi apresentado para vocês, que é um número que adimensional que a gente vai usar muito para resolver os nossos problemas de convecção. Por que que ele é importante? Porque a partir dele a gente vai conseguir calcular o nosso coeficiente convectivo. Por quê? O significado físico do número de Nusselt... Só um pouquinho, pessoal. Ele correlaciona
a convecção de calor com a difusão de calor ou a condução de calor. Então, o número de Nusselt, que é o coeficiente convectivo vezes um comprimento característico dividido pela condutividade térmica, ele está relacionando os coeficientes tanto da convecção, que é o H, quanto o coeficiente da condução, que é a difusividade térmica, mas que é função da condutividade térmica, que é uma propriedade do material, certo? Eu não tô apresentando slide ainda, Ada. Estou só fazendo alguns comentários. Então, entender esse significado físico dos números adimensionais que foram apresentados a vocês é importante agora. Então, no exercício que nós vamos resolver hoje, nós vamos avaliar esses números adimensionais. Então, já que o coeficiente convectivo, ele depende das condições de escoamento, ele também vai ser função, e das propriedades do fluido, então, ele vai ser função, além do número de Nusselt, né, porque Nusselt é H vezes o comprimento característico dividido por K, certo? Então, além do número de Nusselt, ele também vai ser função do escoamento, portanto, função do número de Reynolds. O número de Reynolds é o que a gente está usando para qualificar o nosso escoamento, né? Escoamento laminar, turbulento. Então, lembrando que para cada geometria eu vou ter um Reynolds crítico, né? E também o número de Prandtl, ou Prandtl, como queiram chamar, tá? Que o número de Prandtl, ele correlaciona difusividades. Então, tanto de quantidade de movimento, que é a viscosidade cinemática, o Ni, certo? Com a difusividade térmica, que é o nosso alfa, certo? Que é a função do K, do CP, e da massa específica, certo? Então, ele relaciona difusividades, certo? Portanto, ele é um número adimensional associado à condução ou difusão, podemos chamar das duas formas, e correlaciona dois fenômenos, quantidade de movimento com a transferência de calor, certo? Então, por isso que eles são números adimensionais tão importantes, certo? Então, nós vamos resolver um exercício agora, pensando nessa avaliação dos números adimensionais, certo? E como nós podemos aplicar para resolver problemas de transferência de calor com convecção, ok? Por enquanto, alguém quer fazer alguma pergunta? Uma coisa importante, outra videoaula, né, que foi deixada para vocês nessa semana, são as analogias entre os transportes, então, entre a transporte de quantidade de movimento e transporte de calor. Então, o objetivo dessas analogias, analogia de Reynolds, de Stilton-Coburn, é demonstrar como existe similaridade entre os fenômenos, certo? E, portanto, essa similaridade, ela é descrita em função desses números adimensionais, são eles que nos permitem resolver vários problemas que envolvem, por exemplo, quando eu tenho convecção, eu também tenho a quantidade de movimento para resolver o perfil de velocidade. Então, a partir de números adimensionais, eu consigo resolver vários problemas de transferência de calor por convecção, considerando essa similaridade que existe entre os fenômenos, certo? Então, nessa aula foi apresentado, né, o Stanton, que é a relação entre Nusselt, Prandtl e Reynolds, né, e como que eu posso descrever esse Stanton, considerando tanto a analogia de Reynolds, que é válida, quando a igualdade dos fenômenos, tanto de quantidade de movimento, quanto de transferência de calor, ou seja, as espessuras da camada limite são iguais, e a analogia de Stilton-Coburn não, né? Então, não considera essa igualdade dos fenômenos, por isso que ela é até mais utilizada. Ok? Então, tem um exercício também que foi realizado aplicando as analogias, que também está lá gravado na videoaula. Ok? Então, pessoal, ainda sem utilizar correlações para calcular o coeficiente convectivo, que a gente ainda vai precisar definir se o escoamento é externo ou interno,
a gente vai definir se a convecção é forçada ou natural, então as correlações mudam se eu mudar essas características que eu disse para vocês agora. Então, ainda sem utilizar correlações, eu posso calcular, por exemplo, fluxos ou taxas de transferência de calor comparando casos em que eu tenho convecção, né? Que é um problema, esse exemplo 6.5 lá do Incrópera, que eu vou resolver com vocês hoje. Vocês estão vendo o exercício já na tela de vocês? Sim. Beleza, obrigada. Então, olha só, pessoal, o que diz esse exercício? Então, testes experimentais usando ar como fluido de trabalho foram realizados em uma parte da pá de uma turbina mostrada na figura. Então, tá aqui a figurinha da nossa pá da turbina, certo? Então, eu tenho a pá, e ao redor dessa pá eu tenho o fluido de trabalho, que é o ar, ok? Escoando através dessa pá dessa turbina. O fluxo térmico para a pá em um ponto particular x asterisco, então esse x asterisco aqui, pessoal, é a nossa posição adimensional. Então ele está calculando o local, tá? Então ele está considerando o local específico. Então o que seria eu adimensionalizar uma posição? Então eu vou pegar a posição que eu quero saber, o fluxo, enfim, qualquer informação, e vou dividir pelo comprimento característico, e nesse caso ele deu o L, né? O L é o comprimento total da pá, certo? Então, dessa forma, eu adimensionalizo a minha posição, ok? Então, em um determinado ponto particular, então, num ponto local especificado, sobre a superfície, o fluxo foi medido e foi, então, um fluxo que eu vou considerar um fluxo zero, tá? Eu já explico aí para vocês por quê. Foi 95.000 watts por metro quadrado. Então, para manter uma temperatura superficial em regime estacionário de 800 graus Celsius. Então, a minha temperatura da superfície, que eu vou chamar de zero aqui, é 800 graus Celsius. Então, eu precisei manter este fluxo de 95.000 watts por metro quadrado para manter a temperatura da superfície em 800 graus Celsius. O calor transferido para a pá é removido por uma substância refrigerante no seu interior. Então, aqui dentro, pessoal, eu tenho um fluido refrigerante, então, com a ideia de resfriar e manter uma temperatura desejada nessa superfície, certo? Então, o que ele pede? Determine o fluxo térmico para a pá em x asterisco, ou seja, no mesmo comprimento adimensional, se a temperatura da superfície for reduzida para um TS1 700 graus Celsius, a partir do aumento da vazão do refrigerante. Então, se ele aumenta a vazão do fluido refrigerante aqui, ele vai resfriar mais rápido, portanto, vai diminuir a temperatura da superfície, certo? Então, ele quer saber qual vai ser o novo fluxo térmico para manter essa nova temperatura da superfície. Então, a nova temperatura da superfície, que eu chamei de 1, vai ser 700 graus Celsius, e ele quer saber qual é esse fluxo 1 para manter esta temperatura, certo? Então, as condições do fluxo, ele também dá, né? Do fluido, ele também dá, ele dá a velocidade. Então, a velocidade do fluido é 160 metros por segundo e a temperatura é 1.150 graus Celsius. Então, ele dá essas condições aqui, ok? Pessoal, entendido o que o problema está pedindo, as informações que tem. Então, sem ainda falar em estratégia de solução, vocês compreenderam o problema? Alguma pergunta? Então, eu vou seguir. Ok. Pessoal, diga, quem
abrir o microfone aí, Não, pode falar. Tudo ok, tudo ok. Beleza, valeu. Então, hipóteses que a gente vai poder considerar por enquanto, pessoal. Primeiro, ele diz que era para considerar um estado estacionário lá no enunciado, né? Então, vou colocar aqui o estado estacionário. Pessoal, não vou fazer nenhuma informação, nenhuma hipótese com relação à geometria, porque apesar dele dar o comprimento característico como L, a gente até poderia aproximar para uma coordenada cartesiana, tá? Mas, se a gente olhar essa pá, o desenho dessa pá, é uma geometria não exatamente bem definida, né? Então, não vou fazer nenhum comentário com relação à geometria dessa pá, certo? Vamos deixar em aberto. E outra hipótese que a gente pode colocar aqui é manter as propriedades físicas constantes, tá? Por exemplo, condutividade térmica do fluido, do ar, ela vai ser constante, certo? Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal, rapidinho. Muito bem. Então, vamos colocar propriedades físicas constantes. Vamos deixar essas duas, se precisar de mais, a gente vai inserindo. Muito bem, pessoal. Para resolver um problema, e nós temos convecção, né? Um mecanismo de transporte que acontece aqui. Então, se eu tenho o ar numa temperatura de 1150 e a temperatura da superfície de 800 graus Celsius, então eu vou ter transferência de calor do ar para essa superfície. E se o fluido está em movimento, eu tenho movimento global, ele tem velocidade, o mecanismo de transporte é convectivo, concordam? Sim, querida professora. Certo. Então, como que a gente resolve um problema em contrafluxo de transferência de calor por convecção? A partir da lei de resfriamento de Newton. Então, o nosso fluxo 1, a gente pode calcular a partir de um H1 vezes uma diferença de temperatura, que agora é T infinito, porque a temperatura do fluido é maior, né? Menos a temperatura da superfície 1, que é o que a gente quer calcular, que é o fluxo 1. Porém, pessoal, qual é o nosso problema? Nós não temos o coeficiente convectivo para esse problema. Então, como a gente pode calcular este coeficiente, encontrar este coeficiente, sem ainda conhecer correlações para o cálculo dele? Então, para isso, nós vamos fazer uma avaliação do nosso problema, considerando que o número de Nusselt local, então lembrando que os números adimensionais, que são função de uma posição, de um comprimento característico, eles podem ser dados como locais, então no ponto específico que ele disse, né, no nosso X, então ele quer calcular num ponto adimensional bem específico. Eita, só um pouquinho, vamos lá de novo. Tá aparecendo a apresentação para vocês? Sim? Beleza. Ou eu posso ter um Nusselt médio, pessoal, que é a média de todos os Nusselts, os Nusselt no plural, né? Em cada ponto da plaquinha, se eu fizesse o somatório e a média de todos eles, é o meu Nusselt médio, ou seja, é a média de todos os valores de Nusselt para cada ponto da placa. Então, como agora ele está pedindo para a gente calcular numa posição específica, x asterisco, então nós vamos descrever o Nusselt local, que é quando aparece esse x. Então, esse aqui é o Nusselt local. Ou poderia ter o Nusselt médio também. Diga, quem quer fazer uma pergunta? Prof, eu acho que pode tá falar? travado. Vamos arrumar isso já. Ok, já está aparecendo aí para vocês agora? Destravou? Sim, prof, tudo certo. Beleza. Ok? Nós vamos trabalhar como Nusselt local. Ok? Pessoal, o número de Nusselt, então, ele vai ser
um coeficiente convectivo também local, né, vezes um comprimento característico, que eu vou colocar L aqui, no caso do nosso problema, né, que é a placa, dividido pela condutividade térmica do fluido. Isso é o número de Nusselt, correlaciona convecção de calor com condução de calor, certo? Além disso, pessoal, o que nós já aprendemos nesse capítulo de introdução à convecção? Que o número de Nusselt, então, ele é usado para o cálculo do H, e se o H depende das condições de escoamento, da geometria e das propriedades do fluido, então esse Nusselt vai ser uma função da posição adimensional, certo? Que depende da geometria, então vai depender da posição adimensional. Se depende das condições de escoamento, se o escoamento é laminar ou turbulento, então vai depender do número de Reynolds também local, no caso, né? E se depende das propriedades, também vai ser função do número de Brandt, ou Prandtl, como queiram chamar, né? Que relaciona as difusividades, que são função das propriedades do fluido, certo? Então, só lembrando, né, o que é o Reynolds local? Como que eu calculo? É a velocidade na corrente livre, a velocidade do fluido, vezes uma posição adimensional, uma posição, se é o local, né, então vai ser a posição em que eu quero calcular o número de Reynolds, dividido por Newton. E já o número de Prandtl, ele vai relacionar a difusividade de quantidade de movimento com a difusividade térmica, né? Ou seja, só reescrevendo aqui, substituindo o que é as difusividades, vai resultar nesta equação, ou seja, viscosidade, dinâmica, capacidade calorífica, condutividade térmica são propriedades dos materiais, né, do fluido. No nosso caso, estamos estudando o fluido agora, certo? Então, pessoal, o que a gente pode afirmar com relação ao número de Nusselt? O nosso objetivo para achar esse H é comparar o que acontece com o número de Nusselt, no caso que eu chamei de zero, que é na temperatura da superfície 800 graus Celsius e o fluxo é 95.000. Então, concordam que daqui eu poderia dizer que o fluxo zero vai ser o H0, temperatura do fluido menos a temperatura da superfície zero, certo? Então, daqui eu tiro qual é o meu H0. Agora, qual vai ser a relação desse H0 com o H1? Depois que eu mudei a temperatura, eles têm uma relação? Então, para isso, a gente vai avaliar o número de Nusselt, certo? Então, pessoal, se a posição adimensional do caso 0 para o caso 1 mudou, ele está variando comparando o caso 0 com o caso 1? Então, no caso 0, era em x asterisco. No caso 1, ele quer em x asterisco, ou seja, na mesma posição adimensional. Certo? Então, não há variação do comprimento característico, certo? Eu só estou variando a temperatura. Concordam? Sim, prof. Beleza. Agora vamos avaliar Reynolds. Olhando aí para a equaçãozinha do Reynolds. A velocidade mudou? Não. A velocidade, no caso 1, continua sendo a mesma do caso 2. A posição adimensional mudou? Também não. Nem o comprimento da placa mudou. É a mesma. Então, não variou Reynolds. E o Ni não mudou, porque eu não mudei o fluido. O fluido continua sendo ar. Então, a viscosidade cinemática é a mesma. Ou seja, o Reynolds está variando com a temperatura? Não, porque as propriedades físicas são constantes, então se a viscosidade não muda com a temperatura, o Ni também não vai mudar Reynolds. Perfeito?
E também não variou velocidade nem posição adimensional. Prandtl, ou Prandtl. Ou seja, eu mudei o tipo de fluido? Não, o fluido continua sendo ar. As propriedades físicas são constantes com relação à temperatura. Então, tanto a viscosidade cinemática quanto a difusividade térmica são iguais, não variam do caso 1 para o caso 2. Ou seja, pessoal, se a posição adimensional não varia, Reynolds não varia, e Prandtl não variam com a temperatura, então não variam com a mudança de temperatura na superfície, né? Que foi isso que mudou de um caso para o outro, eu posso dizer que o núcleo adimensional do caso 0 vai ser, núcleo adimensional não, obviamente o núcleo é adimensional, núcleo local, né? O núcleo local do caso 0 vai ser igual ao núcleo local do caso 1. Concordam? Porque núcleo, ele vai ser função do comprimento adimensional Reynolds e Prandtl. Então, os núcleos, eu posso dizer que o núcleo do caso 1 e do caso 0 são exatamente iguais. Então, núcleo local no caso 0 vai ser o H local 0 vezes o comprimento dividido pela condutividade térmica do fluido. E o núcleo no caso 2 vai ser o H local, no caso 1, né? Vezes o comprimento que não variou, condutividade térmica do fluido. Ou seja, pessoal, se o comprimento é o mesmo, eu posso cortar. E se o fluido é o mesmo e a condutividade térmica não muda, o que eu concluo disso? Que o H local no caso 0 vai ser igual ao H local no caso 1. Ou seja, retomando a equação do fluxo para o caso 1, que era H1, H local 1, né? Temperatura do fluido menos a temperatura da superfície 1. Eu sei que o H1, eu posso substituir esse aqui por H local do caso 0, que é, olha só, se eu da equação do caso 0, do fluxo do caso 0, eu posso dizer que o meu núcleo local no caso 0 vai ser o fluxo dividido pela temperatura do fluido menos a temperatura da superfície no caso 0. Ok? Então, posso substituir isso aqui na minha equação do fluxo e encontrar finalmente o meu novo fluxo a partir da variação da temperatura da superfície. Então, vai ser o fluxo para o caso 1, vai ser o fluxo para o caso 0 dividido pela temperatura da superfície menos a temperatura da superfície 0, vezes T infinito menos a temperatura da superfície do caso 1. Então, percebam que temperatura da superfície, essa diferença de temperatura, né, T infinito menos temperatura da superfície, não vão ser iguais, porque os dois casos são diferentes. Justamente o que está mudando é a temperatura da superfície para os dois casos. Ok? Então, aqui eu consigo calcular facilmente, ainda sem conhecer as correlações empíricas para o cálculo do núcleo e, portanto, do cálculo do H, eu consigo calcular o meu novo fluxo. Posso dar um tempinho para vocês resolverem este cálculo? Pode ser? Pode sim, professor. Então, lembrando que fluxo 0 é 95.000,
Temperatura do fluido é 1.150 graus Celsius. Temperatura da superfície zero, 800 graus Celsius. E temperatura da superfície 1, 700 graus Celsius. Isso aí, 122,14 quilowatts por metro quadrado. Perfeito. Ok? Dúvidas nessa primeira etapa aqui do problema, pessoal? Não, prof, tudo certo. Beleza. Então, vamos para a parte 2. Então, na parte 2, o que ele diz? Determine o fluxo térmico no mesmo local adimensional. Então, X asterisco continua o mesmo. Em uma pá de turbina similar, com um comprimento de corda L igual a 80 milímetros. Então, agora eu dobrei o comprimento da pá. Quando a pá operar em um escoamento de ar com T infinito igual a 1.150 graus Celsius e a velocidade de 80 metros por segundo com temperatura de superfície 800 graus Celsius. Ou seja, a velocidade diminuiu 2 vezes, né, caiu pela metade, a temperatura da superfície comparado com o caso zero, né, é a mesma, a temperatura do fluido também é a mesma, e o comprimento da pá dobrou. Então, agora nós vamos comparar este caso 2 com o caso 0, semelhante ao que a gente fez no caso 1. Então, agora o L é 80 milímetros, a temperatura da superfície é a mesma, né? Esse é o L2. A velocidade é 80 metros por segundo. Vou colocar 2 aqui para a gente também não confundir. E a temperatura da superfície 2 é a mesma da 1, do caso 0, perdão, 800 graus Celsius. E o que ele quer saber é qual vai ser o fluxo para esse novo caso, essa nova turbina. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Avaliar o Lúcio. Começar pelo comprimento adimensional, depois Reynolds, depois Prandtl, certo? Então, comprimento característico mudou, pessoal? Estou respondendo aqui, né? Mas eu quero que vocês avaliem. Pessoal, o que acontece com o comprimento adimensional? Mesmo que eu tenha dobrado aí o comprimento da pá, lembra que comprimento adimensional é a posição dividido pelo comprimento da placa. Então, ele está pedindo para manter o mesmo comprimento adimensional. Então, se eu vou dobrar o L, possivelmente eu vou aumentar o meu X também para manter o mesmo comprimento adimensional, certo? Então, olha só. Determine o fluxo térmico no mesmo local adimensional. Então, o local adimensional não está variando, é para considerar o mesmo, certo? Então, não varia. Perfeito? Compreenderam isso?
Vou considerar um sim. Então, o Reynolds, pessoal. Opa! Reynolds, o que era Reynolds? É velocidade vezes o comprimento dividido por Ni, certo? Então, percebam que o comprimento, ele aumentou, esse seria esse L, vou colocar até o L aqui, né? Ele aumentou 2 vezes. Então, o Reynolds vai variar com esse aumento do L 2 vezes para mais, né? Porque eu vou ter 2 vezes o L, comparando sempre com o Reynolds do caso 0, tá, pessoal? E a velocidade mudou. Então, a velocidade diminuiu pela metade, certo? Então, o Reynolds vai variar 2 vezes para menos. Ou seja, pessoal, considerando que aqui eu teria L2 e velocidade 2 para um Reynolds 2, comparando com o Reynolds 1, então esse meu Reynolds 2 seria a velocidade do caso 0 dividido por 2, concordam? Vezes 2 vezes o L do caso 0, dividido por Ni. O fluido não mudou, o fluido continua o ar, então as propriedades continuam as mesmas. Ou seja, Reynolds vai cortar esse 2 com esse 2, eu posso dizer que o Reynolds vai acabar resultando no Reynolds local igual do caso 0. Perfeito? Concordam? Então, as variações que aconteceram na velocidade e no comprimento acabaram não afetando o número de Reynolds. Final, né? Ok aqui? Beleza. E o número de Prandtl, que é Ni pela difusividade térmica. Então, se o fluido é o mesmo e as propriedades físicas são constantes, ele também não varia. Ou seja, o nosso núcleo local para o caso 2 vai ser igual ao núcleo local do caso 0. Concordam? Porque nem Reynolds, nem Prandtl, nem a posição adimensional variaram. Perfeito? Então, o H local do caso 2 vezes o comprimento do caso 2 dividido pela condutividade térmica do fluido, que é a mesma, não variou, vai ser igual ao H local do caso 0, comprimento do caso 0, dividido pela condutividade térmica do fluido. Bom, condutividade térmica do fluido é igual, porque o fluido não variou, ou seja, o meu H local do caso 2 vai ser o H local do caso 0 pela relação dos comprimentos do caso 0 com o caso 2, certo? Se eu disser que o caso 2 tem L igual a 40 milímetros, o caso 1 é L igual a 40 milímetros, né? Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo L, que é 40 milímetros, e o L2 vai ser 2 vezes o L de 40 milímetros. Concordo? Então, cortando L com L, eu posso dizer que o meu H local 2 vai ser o H local do caso 0 dividido por 2. Concordam? Então, nesse caso, como nós queremos o fluxo 2 vai ser o coeficiente convectivo local 2, isso era para ser 2, temperatura do fluido menos a temperatura da superfície, no caso 2. Certo? Então, a gente sabe que o nosso
H2, ele é o H0, local 0 dividido por 2, T infinito menos a temperatura da superfície 2, e nós já sabemos como calcular esse H, né? Esse H0. Então, é o fluxo zero dividido pelo T infinito menos a temperatura da superfície zero. Então, isso dividido por 2, né? Vezes a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido menos a temperatura da superfície 2. Se temperatura da superfície 0 é igual à temperatura da superfície 2, certo? As duas temperaturas são 800 graus Celsius, eu posso cortar essas diferenças de temperatura e dizer que o meu fluxo para o caso 2 vai ser o fluxo do caso 0 dividido por 2. Ou seja, metade de 95.000, 47,5 quilowatts por metro quadrado. Concordam? Dúvidas? Muito bem. Então, percebam, pessoal, que essa parte de solução do problema por convecção, os cálculos são mais simplificados. Claro que vai dar trabalho lá, achar o perfil de temperatura, aquele exercício, ele é mais complexo, né? Exige mais cálculo. Percebam que esse tipo de problema que a gente resolveu, ele é muito mais de interpretação. Então, eu tenho que avaliar o Nusselt, portanto, os outros números adimensionais, Reynolds e Prandtl, né? Para saber o que vai acontecer com o Nusselt. E outra coisa importante, pessoal, no problema 1, nós igualamos Nusselt 0 com Nusselt 1. E o H acabou ficando igual, o H do caso 0 igual ao do caso 1, certo? Agora, no exercício 2, apesar do Nusselt não variar, então o Nusselt 2 é igual ao Nusselt 0, o H não foi igual, porque o comprimento mudou, certo? Então, fiquem atentos com relação a isso. Nem sempre quando o Nusselt é igual, significa que o H vai ser igual, certo? Então, esse exercício é para chamar bem atenção com relação a isso. Então, lembram que depois de concluir que o Nusselt pode ser igual, você ainda precisa avaliar o H, certo? Colocando a equação do número de Nusselt e avaliando o que está acontecendo com a dependência ali do número de Nusselt, ok? Então, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. A nossa aulinha, o nosso exercício era isso, era fazer essa revisão, era fazer esse exercício mais interpretativo hoje. Pessoal, muito importante, a gente tem um P-aluno, então, ainda na terça-feira, antes da nossa prova, então, espero aí que vocês estudem bastante os conteúdos anteriores e precisando de atendimento, é só solicitar lá no fórum do P-aluno que a gente faz um atendimento antes da prova, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Muito bem, pessoal. Então, vocês já estão dispensados da aula de hoje. Se cuidem, estudem bastante. Estou à disposição de vocês para as dúvidas. Bom final de semana, com estudo. Tá bom, pessoal? Se preparem bem para a prova. Venham tranquilos, fiquem tranquilos aí para o dia da prova. Que se você estudar tudo que a gente falou na aula, nas listas, você vai conseguir fazer a prova tranquilamente. Ok? Então, um abraço para vocês, pessoal. Bom final de semana. Se cuidem. Prof, Diga.